Fala, meus queridos, tudo bem? Professor Fábio Souza aqui para te ensinar algumas técnicas de leitura em inglês. A gente sabe que quando você está fazendo aí a sua prova do Enem, você tem que gerenciar muito bem o seu tempo. Então, uma recomendação que eu te dou é começar logo pela língua estrangeira, seja o inglês, seja o espanhol, para que você consiga fazer as outras questões de maneira mais confortável. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje são 4 técnicas justamente para você olhar a questão, matar o mais rápido possível e aí você já vai ter um tempo mais tranquilo para fazer as outras disciplinas, tá bom? O inglês a gente sabe que é uma língua de contexto, então tem muitas palavras, existem muitas palavras que elas vão ter significados diferentes de acordo com o que o texto está te apresentando, né? Independente da quantidade de palavras, você vai observar que tem formas de você entender o que a questão está te pedindo o mais rápido possível e é dessa forma que eu vou te ajudar hoje. Então vamos começar aqui, tá? Primeiramente, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui vão ser as palavras cognatas, tá bom? A gente já conversou disso em sala, mas essa aqui é uma das ferramentas mais importantes que você vai ter para conseguir entender o que a questão quer de você o mais rápido possível, tá? Então, o que vão ser essas palavras cognatas? As palavras cognatas são palavras que são muito parecidas com palavras no português, elas podem ser parecidas, elas podem ser levemente iguais, mas a ideia é que quando você bater o olho nessa palavra, provavelmente você já vai ter uma ideia do que ela significa. Então eu vou te mostrar aqui, ó, que existem aí 3 tipos de palavras cognatas. A primeira que nós temos aqui são as palavras idênticas, né? Elas possuem exatamente a mesma grafia que o português, tá? Apesar disso, em algumas situações a pronúncia é diferente. Na verdade, em quase todas as situações, mas da feita que você bate o olho nessa palavra, você vai ter o mesmo entendimento que teria no português. Então, começando aqui, nós temos aí chocolate, crime, virus, radio, hotel, social, taxi, hospital, and etc. Então você conseguiu ver aí que nós temos a questão do sotaque em inglês, a gente coloca o sotaque, mas no sentido e na pronúncia tudo é muito parecido com o português. Depois disso, nós vamos ter também as palavras semelhantes, né? Elas possuem uma grafia bem parecida com o português, você vai conseguir identificar essas palavras facilmente, tá? Da mesma forma que nas palavras idênticas, quase instantaneamente. Então aqui, ó, observa só, você tem o telephone, você tem apartment, industry, violence, calm and car. Então eu aposto que eu não preciso nem colocar aqui para você a tradução dessas palavras que a gente viu até agora, porque você já matou ou pela pronúncia, que é bem parecida, ou então pela própria grafia, né? Ainda que nós temos também as palavras que são vagamente parecidas, que elas possuem uma semelhança um pouco menor com a grafia do português, mas esforçando um pouquinho, fazendo um esforço, você consegue identificar elas facilmente. Então aqui você vai ter o activity, frequently, drug, responsible and computer, ok? Então nesse caso aqui, por exemplo, se a gente analisa aqui a palavra drug, né? Você tem aí a palavra drug. Como eu falei para vocês no início, no inglês você tem palavras que são muito parecidas com palavras do português, mas que elas podem ser diferentes de acordo com o contexto. O drug aqui, alguns de vocês já devem ter sacado que significa droga. Mas o drug também é usado para remédio. Você consegue identificar esse contexto de acordo com o que o texto está te pedindo, né? Então, não vai existir uma situação onde você vai se confundir, porque o contexto vai te falar, ele vai te dizer qual é o significado que o texto está pedindo, ou que a questão está pedindo. Tudo bem? Então a gente vai ver aqui, ó, uma questão
onde você já consegue identificar aí o uso das palavras cognatas. Olha só, vou ler o texto aqui para você, tá? Então você tem o An all-female Julius Caesar, a Shakespeare play, has just hit the stage. But it's a rarity in theater. In a special report, Charlotte Higgins asks leading figures why women are still underrepresented at every level of the business and what needs to change. Você viu aí que já tem algumas palavras que elas estão marcadas no texto, e eu já deixei essas palavras marcadas justamente porque são esses os cognatos que você consegue identificar nesse texto. E aí olha que interessante, não existe registro de texto em inglês que não tenha pelo menos uma palavra cognata. Na verdade, quando a gente está levando em consideração essa porcentagem, a média é que os textos em inglês vão apresentar no mínimo 30% das palavras sendo cognatas. Então você entende a importância dessa ferramenta quando você está fazendo uma questão de inglês. Vai existir alguma coisa naquele texto que você vai entender sem problema nenhum, tá? Então nesse caso aqui, olha só o que eu marquei. Eu marquei aqui a palavra female, ok? Você está vendo aí que eu marquei o female, né? Também marquei o rarity in theater, porque essas palavras aqui você consegue observar que o rarity seria parecido com raridade e o theater se parece muito com a palavra teatro. Quando a gente vê aqui o female, é uma palavra que lembra o vocábulo fêmea, ou seja, nesse caso você está falando de mulheres. E aqui você tem o all female, que não necessariamente é um cognato, mas eu acredito que a maioria de vocês entende que o all seria o todos, né? Então, nesse caso aqui, o que o texto ele está te falando? Ah, você já entende que uma peça do Shakespeare, né, chamada de Julius Caesar, ela está sendo aí feita só por mulheres, né? E por que isso é interessante nesse texto? Continuando, nós temos aqui uma outra palavra que vai te ajudar também, que é o underrepresented. Talvez você não entenda a palavra underrepresented porque ela está junto com o prefixo under, né? Mas você entende o represented, que é representado. Nesse caso aqui, o sufixo under, ele significa que algo é menor que a média. E quando você tem o prefixo over, significa que ele é um excesso. Então, nesse caso, você tem aqui underrepresented. Só analisando os cognatos aqui, você tem mulheres que são uma raridade em teatros e elas não são representadas o suficiente, já que é essa a função do prefixo under aqui, né? E aí a gente vai ver o que a questão pede. Olha só, o vocábulo rarity tem um papel central na abordagem do assunto desse texto, que destaca a primeira questão, você tem falta de público feminino na plateia dos teatros. Aqui você vê que no texto em nenhum momento a gente está falando de público, de plateia. Provavelmente num texto nesse sentido você teria um número que representaria esse sentido. Então a gente já descarta a letra A, tá? Quando você tem aqui a letra B, ausência de roteiros de autoria feminina. Mais uma vez, você não tem nada no texto que vai te dar essa ideia. Você não tem uma palavra que se refere a roteiro, você não tem uma palavra que se refere a direção, etc. Nada que te leve para esse sentido. Letra C, resistência dos diretores a personagens femininas. Mais uma vez, em nenhum momento você tem a palavra director, por exemplo, que pode ser usada e também é um cognato nesse texto aqui. Então a gente descarta de cara a letra C. E aí nós vamos ficar entre duas. Nós temos aí a letra D, que é a escassez de representação feminina no meio teatral, e você tem a letra E, que é a desvalorização da performance feminina no palco. E você tem que ter cuidado nessa hora, porque assim, quando você está interpretando esse texto, você até pode
pensar que ele está falando da desvalorização. Não está errado, ele menciona isso, mas você tem que atentar para o que a questão te pede. E ele está focando no quê? No vocabulário rarity aqui. Então, nesse caso, a melhor opção para você aqui, a resposta correta vai ser a letra D. Escassez de representação feminina no meio teatral, ok? Você tem aqui a palavra female, rarity, theater e underrepresented. São 4 palavras que já te levariam para a questão certa, para a opção certa, tranquilamente. E daí você consegue entender a importância dos cognatos. Com 4 palavras aqui, você conseguiria matar essa questão. Todo outro conhecimento que você tivesse do inglês, obviamente, vai te ajudar a ver esse cenário de uma forma mais ampla. Mas essas 4 palavras facilmente já te levariam para a questão certa. Tudo bem? Bom, continuando aqui, o que você tem que ter cuidado? Porque nem toda palavra que é parecida com uma palavra em português vai ser um cognato. Nós temos aí os falsos cognatos, ou então outro termo que nós usamos para essas palavras são os false friends, que são palavras que parecem palavras da nossa língua, mas na verdade elas têm um significado completamente diferente. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui nos tipos de falsos cognatos. Então, como você vê aí, nós temos os falsos cognatos estruturais, que diferem na estrutura gramatical, possuindo uma semelhança na grafia, mas não possuem o mesmo sentido e o mesmo uso em ambos os idiomas. E também nós temos aí os lexicais, que são palavras que possuem a mesma grafia, mas sua tradução é divergente, alterando o sentido real da palavra. Aqui nós temos alguns exemplos de falsos cognatos e que são usados com frequência com textos em inglês. Primeiro nós temos aqui o actually, que significa realmente. Depois nós vamos ter um muito importante aí, o library, que você bate o olho e acha que é livraria, mas na verdade é biblioteca. Você tem o lunch também, que muitos alunos confundem com lanche e na verdade ele vai ser o almoço. A palavra college, que não é colégio, ela é faculdade. Então, como você pode ver nessa lista aqui, existem diversas palavras que podem te induzir ao erro. E aí tu me pergunta assim, pô, Fábio, como é que eu faço para ficar ligado nessas palavras para eu não cair nessa pegadinha? Meus queridos, a melhor forma é enriquecendo o seu vocabulário, tá? Não tem um segredo. O segredo aqui, na verdade, é o que todo mundo deveria fazer, principalmente se você está fazendo aí a prova de inglês. Você precisa estar consumindo algum tipo de conhecimento em inglês, você precisa começar a assistir suas séries, jogar os seus jogos, coloque no inglês para que você consiga obter vocabulário até nos seus momentos de lazer e de descanso. Isso pode te ajudar bastante a aprender vários falsos cognatos, tudo bem? Bom, aqui nós temos uma questão que ela é bem legal, porque a gente já usa um desses falsos cognatos e esse falso cognato está no centro aqui de importância, no centro de importância para essa questão. Olha só, você tem um diálogo aqui, pelas figuras você já consegue ver aí, né, que você tem um castelo, remete aí a vampiros, etc. E aí você tem um diálogo já no primeiro quadrinho, que vai ser Now that you are my bride, you will never leave this castle. Wow, your library is amazing. Olha aqui, no primeiro você já tem a palavra library aqui, pessoal, olha. A palavra library aqui. E ela vai continuar falando disso, a garotinha. Você vê que no segundo diálogo você tem uma menina, uma garota falando disso, né? I suppose it's my library too now that we are married. Então você vê que na verdade é uma mulher e ela casou com esse cara aí que é provavelmente um vampiro, né? E aí ele continua falando que ela não pode sair de casa, continua falando que se ela tentar fugir aqui no outro discurso,
que tem fantasmas na floresta, ao redor do castelo, lobos, etc. Fala que quando chega a noite ele vira um monstro. Pessoal, observando a questão, você entende que nada do que o cara fala é interessante para você. Nada. A resposta aqui tá em tudo que a menina tá falando. Porque a figura, o tom da mensagem, tudo que ele tá falando é para causar medo nela. Mas quando você observa desde o primeiro quadrinho dela, que ela fala, "Wow, your library is amazing", ela tá impressionada, fascinada. E ela continua falando, agora que nós estamos casados, é minha biblioteca agora também, né? Ela fala, tem tantos livros para eu ler. Então ela tá empolgadíssima com o fato dela não precisar sair do castelo e ficar lendo lá o dia inteiro, porque provavelmente a personagem ama ler. E aí você tem as opções aqui na questão. Olha só, nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa revolta com a falta de sorte. Pelo contrário, para ela está sendo muito sortuda. E aqui na letra C, já que eu posso falar para vocês aqui que a letra B já é a correta. Mas vamos analisar aqui as outras que não estão corretas também. Receio pelo futuro do casamento. Nada disso. Pelo primeiro quadrinho você vê que ela não tá com medo, que ela tá gostando, ela já fala uau! Se fosse medo, seria uma outra expressão, né? Receio pelo futuro do casamento, então tá errada. Entusiasmo com os livros de terror. Essa aqui você pode até se confundir, né, entre a B e a D, mas em nenhum momento ela menciona a palavra horror, terror, fear, que são palavras que poderiam te levar a marcar a errada. Ela está empolgada com todos os livros que estão na biblioteca lá do castelo. E aí você tem rejeição ao novo tipo de residência, completamente errado. Você observa que ela é muito contente de não precisar sair mais e só ficar lendo o dia inteiro, já que o novo marido dela aí vai ficar prendendo ela no castelo. Então, por causa de um falso cognato aqui, você sabendo esse falso cognato que é o library, também você já teria aí mais de 50% da questão. E a outra coisa que você teria que prestar atenção aqui também é o tom da conversa, já que ela sempre se mostra satisfeita de onde ela está, né? Então aqui só vamos ter como opção, claro, a letra B, que é a resposta correta, beleza, gente? Bom, vamos continuando aqui. Então, né, além dos falsos cognatos, o que nós ainda temos aí? Nós temos palavras repetidas. Você viu nos textos anteriores que você tinha repetição de palavras? E isso aqui pode te ajudar até em um texto em português, por exemplo, ou no espanhol, tá? As palavras repetidas, elas são muito úteis porque se uma palavra se repete muito no texto, quer dizer que aquele texto tem a ver com aquela palavra. Então sempre 2, 3 palavras vão se destacar pelo excesso de repetição, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Olha só, você tem aí Japan is situated in northeastern Asia, between the North Pacific and the Sea of Japan. The area of Japan is 370,873 square kilometers, nearly equivalent to Germany and Switzerland combined, or slightly smaller than California. Japan consists of 4 major islands, surrounded by more than 4,000 smaller islands. Japan's topographical feature includes coastlines with varied scenery, towering mountains which are very often volcanic, and twisted valleys that invite visitors into the mysterious world of nature. Cara, você olha essa palavra, perdão, você olha esse texto aqui e olha quantas vezes a palavra Japão é repetida. Então, claro que esse texto aqui tem a ver com o Japão. Depois, você tem aí a palavra North, Northeastern and North, que você já consegue identificar aí região onde o Japão é localizado. E por último, você vai ter as palavras smaller e islands,
Island significam ilhas, smaller são menores, né? Então, com todos os outros dados que você tem aqui, você consegue observar que esse texto fala do Japão, do seu território geográfico, da quantidade de habitantes, da quantidade de ilhas e etc. Ok? E você nem precisaria saber, por exemplo, até uma pessoa que não sabe tanto inglês conseguiria identificar pelo menos que esse texto está falando sobre o Japão pela quantidade de vezes que o texto repete o vocábulo Japan, tá? Olha só, temos mais um texto aqui, e aqui nesse texto, deixa eu fazer um zoom para vocês aqui, tá? Que diz assim, ó, women shouldn't have rights, women shouldn't vote, women shouldn't work, women shouldn't box. E em letras menores nós temos embaixo women shouldn't suffer from discrimination anymore. Então, olha quantas vezes ele está repetindo a palavra mulheres. Sobre o que será esse cartaz, né? Claro que está falando de mulheres. E você sabe que quando você tem aqui o shouldn't, ele tem um apóstrofo not, seria mulheres não deveriam. Então, nesse caso, está dizendo que elas não deveriam ter direitos, que elas não deveriam votar, não deveriam trabalhar, não deveriam lutar boxe, ou seja, não deveriam fazer nada. E aí você tem a campanha com a crítica. Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Ou seja, o que as mulheres não deveriam era sofrer com discriminação. Esse que é o contexto do texto aqui, não é verdade? Então, obviamente que você sabe que esse texto está falando da questão das mulheres, além de você ter uma mulher na figura aí de forma bem emblemática, com um olhar profundo. Você tem aqui o texto falando da questão dos direitos dela, do que elas não deveriam fazer, e a crítica na campanha, né? Então, olha só, os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de... Você tem a letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher, né? Na letra B, você tem rever o desempenho da mulher no trabalho. Em nenhum momento você está falando de desempenho e de trabalho. Você toca em vários tópicos, mas não nesse aqui. Questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, né? Analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher, ok? E censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Bom, aqui é uma questão que é capciosa. Você pode ser levado a entender que é censura porque, olha, a caixa de diálogo está tapando a boca dela. Mas não necessariamente isso. Porque o que importa para a gente, de fato, é o que está escrito aqui, né? É o que as mulheres não deveriam fazer de acordo com a caixa de diálogo e embaixo você tem a campanha criticando. Questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, na verdade aqui, pelo contexto da figura, é o contrário, porque de acordo com a figura, a mulher não deveria fazer nada, né? Na sociedade critica tudo que a mulher faz. Então não é com relação às atribuições, mas aquelas pessoas que colocam opiniões dizendo que a mulher não deveria fazer isso, nem aquilo, etc. E nós temos também analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. Aqui, gente, você já mata de cara, porque não tem pesquisa nenhuma, né? Em nenhum momento nessa imagem aqui você vê nenhum tipo de pesquisa. Então, claro que a melhor opção que nós temos aqui vai ser a letra A. Criticar o tipo de tratamento dado à mulher, porque até hoje, infelizmente, ainda temos a questão aí, né, das mulheres em certas situações receber menos salários. Claro que elas já conquistaram aí a sociedade como um todo, mas existem muitas pessoas aí que ainda têm esse tipo de preconceito com as mulheres. Então, a melhor forma aqui, perdão, a melhor opção para você seria a letra A. Criticar, mais uma vez aqui, criticar o tipo de tratamento dado à mulher, né? Facilmente você conseguiria identificar aí essa questão, já que você tem a palavra mulheres sendo repetidas diversas vezes, né?
E a última dica que nós vamos entrar aqui, pessoal, seriam as marcas tipográficas, ok? As marcas tipográficas, elas fazem uma diferença muito grande quando você está interpretando um texto, principalmente do Enem, onde você tem aí muitas questões que envolvem figuras, né? Então, nesse caso aqui, quando você consegue reconhecer uma marca tipográfica, você vai conseguir entender uma questão muito mais rápido. Olha só. O aspecto visual, as ilustrações, gráficos, tabelas, o tipo de letra usado, maiúsculas, palavras em negrito ou itálico, aspas, os números, pontuação, enfim, qualquer dado que você tenha na figura que te entregue algum tipo de informação, isso vai ser considerado uma marca tipográfica. Vamos dar uma olhadinha aqui então, pessoal, na questão 4. Olha só, vou dar um zoom aqui para você, uma questão bem famosa aí do Enem, né? Que tem no texto, na figura, food for thoughts, comida pelo pensamento, ou para se pensar. E o texto diz, the average American tosses 300 pounds of food each year, making food the #1 contributor to Americans' landfills. A palavra landfills aqui seriam lixões, a gente consegue identificar na figura isso de forma clara. Eat your leftovers and keep your perishable in the fridge. The earth is counting on it. Então olha só que interessante, o texto está te falando aqui que os americanos, né, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, a maior quantidade de lixo que se encontra nos lixões são restos de comida. Né? Então, a crítica aqui, ou a campanha, é para que as pessoas comam toda a comida, não joguem comida fora. A maior parte do lixo, pelo menos nos Estados Unidos, na época da pesquisa, era de sobras de comida. E aí a gente dá uma olhada na questão, ela diz assim, esse cartaz de campanha sugere que os lixões precisam de ampliação? Talvez, mas não é o foco do cartaz aqui. O desperdício degrada o ambiente? Ah, agora sim, nós estamos chegando em algum lugar, olha só. Vamos marcar aqui a letra B. Então, quanto mais comida desperdiçada, maior a quantidade de lixo. Esse seria o foco realmente do texto. Só para a gente analisar aqui a C, a D e a E. Os mercados doam alimentos perecíveis? Tem nada a ver com o mercado a questão. A desnutrição compromete o raciocínio? Mais uma vez, nada a ver com a figura. E as residências carecem de refrigeradores. Aqui ele quer te pegar numa pegadinha usando a palavra fridge, que significa refrigerador em inglês. Só que, obviamente, quando você está olhando aqui, poxa, uma figura com lixão, a palavra thought, ok? Ele está te levando aí a entender que você precisa regrar o desperdício de comida. Então só pode ser a letra B, tá, gente? Para a gente finalizar, nós vamos ter mais uma questão com marca tipográfica, que pela figura você já vê 70% deletado. E aí você vê uma figura bem antiga aí dos computadores antigamente, quando você estava deletando um arquivo, mas presta atenção que aqui o planeta Terra está virando uma árvore seca. Você vai bater o olho na questão, olha só, o texto estabelece uma relação entre elementos da natureza e comandos de um programa de computador para. Então aqui, na letra A, você já mata. Alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza. É óbvio, não precisa nem ler as outras. Olha aqui a árvore sendo destruída. Você já economizou aí 5 minutos que você estaria economizando uma questão. Ok? Então, pessoal, essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje. Desejo para vocês aí um bom período de estudo e continuem contando comigo. Tenho certeza que vocês vão arrebentar nessa prova. Bye, bye!